Olá, meus amados irmãos, shalom a todos. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica, onde nós vamos aprender mais um ensinamento para o quê? Para o crescimento de todos vocês que estão nos assistindo, tá? Eu vou falar sobre a lição 8, onde os discípulos de Cristo e o bom ânimo, né? Diante de todas as adversidades, né, do mundo, da vida. Então, vamos lá. Os objetivos da lição. Ressaltar que as adversidades fazem parte da caminhada com Cristo. Segundo, reconhecer que as adversidades não impediram Paulo de cumprir a sua missão. Terceiro, saber que o cristão deve ter bom ânimo. Essa lição ela foi extraída de 2 Coríntios 7, tá bom? Os versículos, né, que estão aqui na lição é o versículo 7, 8, 9 e o versículo 16. Tudo bem? No decorrer da lição, eu vou explicando os versículos, tá? Vou incorporar outros para que vocês consigam entender de forma mais clara o que está querendo passar para nós. Tudo bem? Então, vamos lá. As adversidades fazem parte da vida. Gente, nós vamos passar, sim, por adversidades. Não é porque nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador que tudo será flores. Não. Não é assim que funciona. Nós vamos ter problema. Mas o que os discípulos, o que essa lição nos ensina? O bom ânimo por passar por elas, tá? Então, vamos lá. Aqui eu fiz um resumo que eu achei muito interessante sobre a história de José. Então, por que José nos traz uma lição muito importante sobre as adversidades? Todos vocês que já conhecem a Bíblia, a história de José, sabem que ele passou por momentos difíceis na vida, né? E ele tinha todos os motivos para o quê? Xingar os irmãos, brigar com os irmãos, ficar rancoroso, ter ódio em seu coração. Mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Então, os irmãos dele tinham inveja, tanto que ficaram com a túnica que ganhou do seu pai Jacó, mediante aquele fato onde os irmãos o atacaram, jogaram no poço, né, e venderam ele como escravo. Olha só. E lá no Egito ele passou por todas as adversidades, né? Jogaram ele na prisão, acusaram ele, né, de assédio sexual. Gente, foi assim, só ladeira abaixo. Mas a integridade do José não fez com que ele pecasse. E Deus, no momento certo, agiu em favor dele. Ou seja, ele teve a chave até da prisão. Ele poderia ter fugido, ele poderia ter se rebelado, mas não. Ele foi aquele homem íntegro perante os mandamentos divinos. Só que é tão engraçado que naquele tempo ainda não existia os mandamentos escritos. Então, os mandamentos ainda foram colocados ali por Deus, dentro dele. Ele sabia que o que estava fazendo, se fosse por outro caminho, era errado. Ele tinha que ficar com a integridade intacta. Então, o que José nos ensina? Sobre maturidade. E é isso que nós precisamos aprender, sobre maturidade. Ter bom ânimo é ser maduro diante de todos os problemas que vêm para nós, tá? Só que, na hora que era para José se vingar, quando ele reencontrou os irmãos, o que ele fez? Ele perdoou. Então, se tem alguém aí assistindo e não deu perdão, não perdoou aquele que te fez mal, esse daqui é uma verdadeira lição. O perdão trava a falta de perdão trava o seu crescimento espiritual. Trava as bênçãos de Deus. Por que ele perdoou? Porque ele reconheceu que tudo o que aconteceu só levou ele para o caminho divino, para o caminho de Deus. Então, ou seja, ele perdoou porque ele entendeu o propósito. E nós, cristãos, precisamos entender
que nós temos um propósito. Qual é o propósito? De sermos exemplo. Tá? Tem um versículo que eu gosto muito. Este versículo está em Provérbios 15. Né? Nos dias atuais, a gente tem vontade de dar muitas respostas que ferem. Né? É muita injustiça. Né? O certo é errado, o errado é o certo. Então, isso dá um certo desânimo para nós, com tantas injustiças acontecendo. Em Provérbios 15 fala que a resposta branda acalma a fúria, mas a resposta dura suscita o furor. Então, ou seja, às vezes, tem situações que realmente a gente quer dar uma resposta dura, porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas falhas. Então, certos momentos que a indignação é tão grande que a gente quer dar uma resposta, mas a gente precisa ter maturidade. E os versículos bíblicos precisam estar na nossa mente, para que, na hora que a gente for agir, a gente pensar, opa, não posso. Deus, não é isso que Deus quer. Então, isso significa maturidade, bom ânimo. E quando a gente lê aqui em 2 Coríntios 7, 5, olha que o apóstolo Paulo fala. Quando chegamos à Macedônia, não demos descanso ao corpo, ao contrário, enfrentamos todos os tipos de dificuldades, discussões com os de fora e apreensões com o de dentro. Ou seja, a dificuldade estava dentro da igreja e fora da igreja. Então, todas essas adversidades. Então, dentro da igreja, você vai encontrar adversidades? Vai. Fora da igreja, você vai encontrar adversidades? Sinto lhe dizer, mas você também vai. Tá? Então, a gente precisa ter essa maturidade em mente. Onde há ser humano, há conflitos. Porque pensamos de forma diferente, mas a única coisa que nós devemos ser unidos na mentalidade de Cristo. A mentalidade de Cristo nos une. A aliança, a nova aliança nos une. Então, ou seja, você pode ter opiniões diferentes em roupas, sapatos, casa, carro, não importa. Mas a única coisa que nós devemos ter, a nossa mentalidade deve ser de Cristo. Tá? Então, segundo, o bom ânimo nas atribulações. Tá? Então, Paulo não desistiu em sua caminhada, enfrentou desafios que são insuperáveis. Mesmo assim, exortou a igreja a não desanimar. Então, em 2 Coríntios 4, 8 e 9, diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu acho linda essa passagem, porque, mesmo diante de todos os problemas que Paulo enfrentava na sua jornada cristã, pregar o evangelho, porque ele encontrou pessoas de todos os tipos de comportamento, temperamento, pessoas calmas, pessoas agressivas. Então, ele precisou lidar com todos esses tipos de pessoas. Então, nós, cristãos, nós temos que aprender a lidar com todos os tipos de pessoas. Nós temos a mania, isso daí por experiência própria, que, não vou falar com tal irmão porque o irmão é muito grosso. Não vou falar com a tal fulana porque a tal fulana é mal educada. Você só quer pessoas assim boas ao seu lado? Sim, a gente só quer pessoas boas. Porém, as pessoas que nos tratam mal, às vezes estão machucadas, precisando de uma palavra amiga. Claro, tem pessoas que a gente fala e não amadurece. Mas não é você que vai convencer aquela pessoa do erro. É o Espírito de Deus. Tá? Então, você pode, sim, acolher aquela pessoa, tratar bem aquela pessoa, mas, se ela continua fazendo mal, afasta e deixa que o Espírito de Deus conduza todo o problema que essa pessoa tem. Mas você precisa o quê? Orar por essa pessoa, buscar
um alimento diário para essa pessoa, né? Esse alimento diário é falar assim: Deus, abençoa essa pessoa, multiplica as bênçãos sobre essa pessoa. Senhor, abra o entendimento, conduza ela a uma fé genuína, a uma fé pura. Tá? Então, isso é importante. Isso significa amadurecimento cristão. Aqui também, quando a gente fala dessa lição, porque essa lição, gente, ela é maravilhosa. Ela fala também do quê? De inteligência emocional. O que falta hoje em dia nas igrejas, no meio do povo cristão. A gente não tem que sair atacando as pessoas. A gente tem que nos posicionar de maneira idônea diante de todos os problemas que vêm. Ok? Então, aqui, para a gente, né, finalizar, nós temos aqui, só um instante aqui, que eu vou só passar aqui. Então, nós precisamos o quê? Desculpa, gente. Nós precisamos aqui ter a força e a esperança na fé em Cristo, né? Como eu consigo vencer as adversidades? Isso é uma receitinha, tá? Como eu consigo? Simples, a palavra de Deus nos anima a encontrar o entusiasmo necessário para enfrentar com bom ânimo o que virá pela frente. Quantas vezes nós levantamos, tínhamos um problema para resolver, sem direcionamento. Aí, de repente, a gente abre a Bíblia e a gente sente, Deus está falando comigo. O Espírito dele falando conosco. Então, a palavra de Deus é o que nos dá força, é o que nos dá ânimo. Por isso que a leitura diária bíblica ela é importante para todo cristão. Mesmo às vezes, eu sei que a Bíblia, para algumas pessoas, ela é difícil de ser entendida assim, né? Porque existe todo um estudo, mas você não precisa ser um teólogo para compreender o mínimo. Você não precisa ser um teólogo. Você precisa apenas obedecer. Aqui Deus está falando para a gente não xingar, não murmurar. Quando você vai em Gálatas, fala do fruto do Espírito e o fruto da carne, né? São coisas simples que todos vocês, sem conhecimento bíblico, entendem. Mas a prática diária é difícil, mas a gente tem que perseverar. Por quê? Nós, cristãos, somos perseverantes. Tá? Então, desanima. Às vezes você está cansado. Normal, todo mundo tem época da vida que passa pelos invernos e fica cansado. Mas o que você não pode é desanimar. Então, Deus nos ensina, através desta passagem, que a gente não pode parar. A gente tem que continuar em meio às adversidades, que é Ele que vai nos dar força para vencer. Eu vou ler aqui, da onde foi extraído, tá? Que eu achei muito bonito, essa 2 Coríntios 7. Tá? Mas eu vou ler pela minha Bíblia, tudo bem? Se minha carta lhes causou algum desconforto, não nutro nenhum arrependimento. Então, ou seja, Paulo exortou a igreja. Então, aqui ele está advertindo. Então, ou seja, se a minha carta trouxe algum desconforto para os irmãos, falou coisas, né, que, às vezes, quando as pessoas elas falam coisas que nos machucam, ou seja, a verdade, né, às vezes a gente se machuca. Então, ele já foi logo direto, não me arrependo. Se machucou você por dentro, não me arrependo. Ainda que eu tenha lamentado antes, percebo que a carta os entristeceu por um curto período. Agora me regozijo, não apenas pelo sofrimento infligido, mas pelo fato de a dor lhe trazido de volta para Deus, porque vocês a suportam de forma que agrada a Deus, de modo que não foram feridos por nós. O que isso está querendo dizer? Todas as vezes a adversidade que vem para nós é para nos ensinar. Se neste momento você está passando por um certo problema, você pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor quer me ensinar?
Porque às vezes a gente criticamos tanto, Deus, o Senhor não está conosco, o Senhor não está comigo, que a gente põe, olha, porque eu bati o carro, por que aconteceu isso? Mas o que Deus está querendo nos ensinar com essas adversidades? O que Ele está querendo mostrar para você? Essa é uma conversa que você precisa ter para Deus. E eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, Ele não vai deixar você sem resposta. Então, as adversidades vêm com propósito também de amadurecimento. Paulo aqui relata que ele ficou triste por ter falado tão duramente. Mas ele não pode se arrepender, porque ele obedeceu o que Deus queria falar com ele. Os irmãos não podem fazer o que quer. Tem uma coisa aqui no mundo que diz, o meu corpo, minhas regras. Não. Sinto muito, não. Se você realmente resolveu estar com Cristo, não é meu corpo, minhas regras, tá? Então, tira esta mentalidade mundana da sua cabeça. O seu corpo pertence a Cristo. Por quê? Vós sois templo do Espírito Santo. Entenderam? Então, assim, irmãos, para nós encerrarmos, tá? No versículo 16 de 2 Coríntios 7. Alegro-me por ter confiança plena em vocês. Então, por mais que todos esses problemas, essas adversidades, Paulo não deixou de ter a confiança nos irmãos. E vocês, a mesma coisa. Com todos os problemas, não perca a confiança em Deus. Porque é Ele, no momento e na hora certa, Ele vai tirar você. Ele vai abrir uma porta que talvez, às vezes, que você não enxerga. Porque neste momento de adversidade, enxergamos sempre o lado negativo das coisas. E, às vezes, a porta está tão próxima e nós não enxergamos, né? Irmãos, essa lição, ela é muito linda, porque ela nos ensina a ter bom ânimo, ela ensina sobre maturidade, ela ensina sobre inteligência emocional, que hoje não está tendo no nosso meio, no meio da igreja. A gente precisa amadurecer para que os propósitos de Deus, aquilo que Ele tem para nós, venha à tona. Você precisa começar a entender o propósito de Deus. Mas não é como eu vou dizer, com imaturidade. Às vezes a gente conversa com uma pessoa idosa. Gente, às vezes eu converso com um idoso que eu penso que eu estou conversando com um adolescente. Então, a maturidade não é pela idade. A maturidade é feita pelas ações, pela sua conduta, pelaquilo que sai da sua boca, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, por essas palavras que nós percebemos se a pessoa tem maturidade, tá? Ninguém é obrigado a nada, mas nós somos o quê? Se você está dentro da igreja, siga a conduta cristã, siga os ensinamentos de Deus, para que sua vida vai bem, tá bom? Irmãos, eu gostaria de agradecer, eu vou fazer uma oração de encerramento e agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa, essa oportunidade de crescimento espiritual, tá bom? Vamos orar? Deus amado, muito obrigada, Senhor, por este momento lindo, este momento de aprendizado, este momento enriquecedor, este momento, Pai, onde podemos falar do Teu amor, Pai, da Sua maturidade, da Tua inteligência, da Tua palavra, Pai, que o Senhor passou para nós. E no Senhor reina o conhecimento, no Senhor reina a sabedoria. Então, transmita para nós, Pai, a Sua inteligência, o seu conhecimento e a sua sabedoria, para que nós podemos amadurecer, a sermos pessoas diferentes, Pai, a ser pessoas mais compreensivas, a pessoas que cumprem a Tua palavra. Então, eu sou grata a Deus por isso. Quero te agradecer, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, muito obrigada por essa aula. Que Deus abençoe. Shalom a todos.